dia, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida de uma forma abundante e poderosa. Salmos, uma reflexão poética da vida para a nossa vida. O Salmos 43 é basicamente a continuação do Salmos 42. É como se numa pausa ele parasse talvez para chorar, para orar, para refletir, e ele suspirasse e retomasse esses 5 versículos que formam o Salmos 43, mas que é sim a continuação do Salmos 42. Perceba algo interessante, que ele termina o Salmos 42 basicamente, até mesmo se olhando dentro do original, de um texto mais fiel aos originais, é simplesmente idêntico. O último versículo do 42 com o último versículo do 43. Ele termina o versículo 42 indagando a si mesmo sobre a sua aflição, sobre o seu abatimento que ele está vivendo. Davi aqui, ele olha para dentro de si e ele mesmo percebe o quanto que ele se encontra em estado de angústia. E ele, no exercício de fé, ele tenta indagar-se a si mesmo, incitando-se a si mesmo numa esperança, no Deus. Sim, no Deus que Davi tinha muita experiência, bastante experiência. E ele diz para a alma dele, ele conversa com o interior em sua aflição: espera em Deus, ainda o louvarei. Espera no meu Salvador e meu Deus. Essas características desses salmos, esse linguajar, a forma que se argumenta, a escrita num particular, são fatores que identificam o autor, o seu estado espiritual e emocional, que também, quando se estuda mais e se conhece mais sobre cada personagem bíblico e conhece num todo a Bíblia, percebemos que podemos até mesmo descobrir a situação, ajudando-se, tendo a ajuda dos estudos da teologia. E este salmo, como foi falado, foi quando Absalão, seu filho, se levanta contra o próprio pai. Davi, que já era um homem rodeado de pessoas que o invejavam, que o odiavam, pessoas falsas, que se aproximavam com falsidade, e eram poucos amigos. Nesta rebelião do seu filho, ele consegue então, Absalão, seu filho, consegue influenciar, convencer alguns dos poucos, dentre do que ele tinha de amigos, Davi, influencia a vestir a causa, a lutar pela causa de Absalão, que era tomar o trono de forma bruta. Expulsaram Davi de seu castelo, de sua casa, de seu quarto real, e Davi foi obrigado a viver por um período no deserto, numa caverna, na famosa caverna de Adulão, aonde toda vez que Davi encontrava-se em aperto e angústia, Davi estava lá na caverna de Adulão, Davi estava lá chorando. Muitos salmos têm inspiração ali dentro, muitos salmos foram escritos nessa caverna de Adulão. E agora ele termina. Parece que depois de terminar o Salmos 11, com essa indagação, com esse diálogo pessoal íntimo entre Davi e o seu íntimo mais profundo, parece que quando ele pergunta no Salmos 42, 11, por que está abatida a minha alma, e suspira, parece que ele dá uma pausa. E nessa pausa ele chora. E nessa pausa, como ele diz no Salmos 42, você vai ver que é na noite que ele conversa com Deus, é na noite que ele medita, talvez para tentar achar o sono, um descanso, depois de um dia perturbado, de dias perturbados. Ele retoma, então, os Salmos 43, continuando o 42.
e pede para que Deus declare a inocência que ele tinha diante da situação, e pede defesa, porque por um momento parecia que Deus o havia rejeitado, mas ele sabia que não havia, ele sabia de toda a situação. E ele pede a luz que revela o que está em oculto, e termina mais uma vez dialogando com a sua alma, dizendo: não fica triste, minha alma, não se abata, pode esperar nesse Deus, porque nós voltaremos a louvar o nosso Salvador. Davi poetiza sua desgraça, sua dor e aflição, mas não deixa de terminar em duas etapas, praticamente o mesmo salmo, dizendo que esperar é a melhor coisa. Esperar para louvar, ele está dizendo, vamos esperar porque nós vamos na congregação testemunhar esta vitória mais uma vez, porque o nosso Deus, o nosso Salvador, nos dará essa condição. Esse salmo é curtinho, por isso que eu estendi aqui no discurso de explicação, para você entender que não é errado você ter aflição, ter um pouco de medo, ter um pouco de situações difíceis. Não, você expor a sua situação para Deus em espírito de oração é mais do que louvável. Mas sempre termine com esperança. Sempre declare: estou triste, mas ainda louvarei na congregação dos salvos e testemunharei as obras do meu Salvador, do meu Deus, sobre a minha vida, meu lar e minha família. Amém. Oh Deus, Deus eterno, meu Pai, declara a minha inocência. Sim, meu Pai e Deus, declara a minha inocência e defende-me deste povo mau. Livra-me dessas pessoas falsas, injustas, que caluniam, que mentem, falam coisas vãs, tentando me derrubar, denigrindo a minha postura em relação a Ti, ó Pai. Deus, eu creio que Tu és a minha fortaleza. Sim, Deus, Tu és a minha fortaleza. Oh, Pai. E lhe pergunto, por que eu estou sentindo então como se tivesse sido rejeitado, esquecido por Ti? Responda-me, Pai, por que tenho que andar desta forma tão entristecido, fugindo, oprimido por inimigos? Oh, Pai, envia a Tua luz. Sim, a Tua luz que revela a verdade e expõe o oculto e traz justiça, para que essa luz me guie no andar de forma correta diante dos Teus olhos. E que esta luz me conduza a um lugar santo, ao Teu santo monte, ao lugar onde habitas. E ali então, irei diante do Teu altar, ó Deus. Deus que és fonte de toda a minha alegria e de toda a minha esperança. E então diante de Ti, no Teu altar, Te louvarei com minha harpa, cantarei cânticos de gratidão, Te adorarei pela beleza de Tua santidade, ó meu Deus e meu Pai. Porque estás tão abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Porque estás tão triste? Espera em Deus, confia nele, e ainda voltarei a louvar ao meu Senhor, sim, ao meu Salvador, o meu Deus, e a Ele cantarei cânticos de louvores e gratidão. Amém e amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluias. Ô Paizinho, meu Pai querido. Hoje, mais uma vez, nesses salmos lindos, cada salmo um mais forte, mais belo do que o outro. Eu absorvo mais uma lição de vida. Eu percebo quanto estou aprendendo e crescendo
na fé, desenvolvendo a minha espiritualidade em Ti, através do Teu Espírito que é santo. Eu venho me colocar diante do Senhor, em minha aflição, em meu sofrimento, naquilo que me causa dor, naquilo que me faz me sentir privado de coisas boas, naquilo que eu penso estar vivendo e não ter resposta, naquilo que, como já dizia Davi, quando ele diz que as lutas deles parece que quebram os ossos deles, é que ele está perdendo a estrutura que o colocava firme de pé. Eu não sei quantos dos meus irmãos e irmãs que acompanham as nossas orações, que acompanham os salmos, estão vivendo aflições parecidas. Aflições que, por um momento, parecem dizer que o Senhor se esqueceu da gente. É o que Davi ouvia. Quando um rei poderoso como Davi estava escondido, acuado numa caverna pela revolta do próprio filho, privado até de ir ao santuário, adorar e louvar. Aliás, ele sentiu falta foi de estar lá adorando. O que mais doía não era a sua aflição, mas era ter uma aflição sem poder estar na casa aonde ele tinha consolo, conforto e lágrimas enxugadas. Eita, glória a Deus! Aleluia! Rabassoreanda lá e kenemasto. Debachuriaia. Senhor, que nós possamos ter esse anelo, esse desejo, que nós possamos entender que estar em Tua presença, ainda que aparentemente sem resposta, sem o desfecho final de nossas lutas, mas só de estar cantando hinos, adorando e louvando, o Teu Espírito nos fortalece, nos coloca de pé, nos dá estrutura para esperar o tempo da glória, o tempo da honra, o tempo de ter as lágrimas enxugadas, que possamos, ó Pai amado, sintonizar o nosso sofrimento com a Sua presença, porque essa sintonia nos dará conforto, nos dará força, renovo, nos dará resiliência. Sim, Senhor, seremos sábios em lidar com as aflições e não deixaremos as nossas ansiedades destruí-las. Porque a ansiedade destrói a esperança, a ansiedade mata a espiritualidade. A ansiedade nos priva de sentir a presença gostosa, o abraço, o afago, o carinho gostoso do Teu Espírito gemendo em nós, com gemidos inexprimíveis enquanto sofremos, porque aquele que sofre em Ti, em sintonia com o Teu Espírito, ele sofre adorando, louvando, ele se fortalece. Então a diferença entre os que Te servem e Te temem, em relação aos que não Te servem e não Te temem, ela se mostra, é que a aflição não nos faz tanto mal como faz ao mundo, a dor não nos destrói. Podemos ficar um pouco perplexos, mas nunca destruídos. Podemos ficar um pouco enfraquecidos, mas não abatidos. Podemos sentir medos, mas não nos apavoraremos, porque estaremos em sintonia com o Teu Espírito e seremos fortalecidos no Teu amor. E a palavra nos confortará, porque ela tem muitas e muitas citações que nos garantem que nós vamos vencer. Jesus disse: eu venci, tenha bom ânimo, vocês também vencerão. Então essa aflição agora, ela será só uma coisa na minha vida: o motivo e a razão do meu louvor, o motivo e a razão da minha gratidão, porque eu estou de pé, estou respirando, e esse que está acompanhando comigo também está desta forma, e assim venceremos, e o nome do Senhor será exaltado sobre nossas vidas, para todos sempre, pelo século dos séculos, e muitos verão e virão até a Ti, porque verão a Tua glória sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Eita, glória, amém.